Trilho do Discipulado. Conhecendo a vida em Cristo. Lição 5. Capacitados para testemunhar. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, 8. Aonde vamos? Refletir, com base na Palavra de Deus, sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo, seus significados, propósitos e evidência. Largada. Sem sombra de dúvidas, podemos afirmar com base na Bíblia Sagrada que o Espírito Santo habita dentro de cada crente. No Antigo Testamento, Ezequiel profetizou sobre essa majestosa verdade. Também porei o meu Espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. No Novo Testamento, Paulo deu testemunho sobre essa magnífica realidade. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus? 1 Coríntios 6,19. Sendo assim, a obra espiritual de que trataremos neste estudo, o batismo no Espírito Santo, é uma obra adicional do já presente Espírito Santo. Como podemos defini-la? Qual o seu propósito? A natureza do batismo no Espírito Santo. Entre os cristãos, ainda existe uma grande confusão doutrinária no que diz respeito à natureza do batismo no Espírito Santo. Alguns afirmam que é o novo nascimento ou a regeneração, o que não é correspondente ao testemunho bíblico. Alguns afirmam que é o novo nascimento ou a regeneração, o que não é correspondente ao testemunho bíblico. Outros dizem que o batismo no Espírito Santo é a santificação, o que também é um grande mal-entendido. A santificação está ligada à separação do crente para Deus. É um processo diário. Há ainda um terceiro grupo que pensa ser o batismo no Espírito Santo uma recompensa pelos anos de serviço prestados à Igreja. Estes se acham superiores aos demais por tê-lo recebido. É incorreto e antibíblico pensar assim. Mas afinal, o que é o batismo no Espírito Santo? O verbo batizar significa literalmente mergulhar ou submergir. Por isso, quem é batizado no Espírito Santo passa por uma experiência espiritual intensa. Sua vida é submersa no poder do Espírito Santo. Como uma roupa que é imersa na água, a pessoa se acha coberta do poder e da presença do Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, Jesus diz: Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Quem pode receber o batismo no Espírito Santo? Todas as vezes que esta dádiva é apresentada no Novo Testamento, está claro que é para todos os discípulos do Senhor Jesus. É importante ressaltar, entretanto, que apesar de o batismo no Espírito Santo estar disponível a todos, nem todos o recebem, por razões que Deus não explica. Isso não deve trazer frustração para o cristão, pois com certeza o Senhor possui outras dádivas preciosas e pode abençoá-lo de outras formas. Tempo para a reflexão. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo deve se considerar mais especial para Deus do que uma pessoa que não recebeu essa dádiva? Devemos desejar receber essa dádiva? A evidência do batismo no Espírito Santo. Como uma pessoa pode ter certeza de que foi batizada no Espírito Santo? O livro de Atos dos Apóstolos registra alguns casos de pessoas que receberam essa dádiva e descreve a evidência exterior e imediata que a seguiu. Vejamos 4 exemplos. 1. De acordo com o relato de Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam reunidos 120 pessoas no cenáculo, e a verdadeira prova de estas terem sido batizadas no Espírito Santo foi a manifestação inédita e imediata do falar línguas desconhecidas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Atos 2, do 3 ao 4. 2. Em Atos 8, do 17 ao 18,
encontramos outro texto que comprova a evidência imediata do batismo no Espírito Santo. Apesar de o texto não fazer menção às línguas estranhas, nenhum estudante sério da Bíblia Sagrada questionará que algo visível aconteceu, algo tão incomum que impressionou até Simão, um ex-mágico. Não é errado presumir que ele os ouviu falar em línguas e quis comprar a evidência com seu dinheiro. Seguindo com os exemplos bíblicos, temos ainda 3. Na casa de Cornélio, os discípulos também foram batizados no Espírito Santo, e o texto bíblico que narra este acontecimento menciona o falar em línguas estranhas. Atos 10, do 44 ao 46, e Atos 11, do 15 ao 16. No relato de Atos 19, do 1 ao 7, o apóstolo Paulo encontra um pequeno grupo de discípulos que havia sido batizado segundo o batismo de João. Todavia, a Bíblia diz que, pela imposição das mãos do apóstolo, esse grupo recebeu o batismo no Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. Com base nesses 4 exemplos, podemos afirmar que falar em línguas estranhas é a evidência do batismo no Espírito Santo e que é imediata. E é bom entender que estas línguas não são humanas, mas celestiais. Não são aprendidas na escola ou na faculdade, mas concedidas pelo Espírito Santo conforme sua vontade. Atos 2, 4, 1 Coríntios 14, 2 e 13. São línguas ininteligíveis. Tempo para reflexão. As línguas faladas por quem é batizado no Espírito Santo podem ser aprendidas em algum curso específico? Qual a sua natureza? O propósito do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre o crente, dá-lhe poder com propósitos específicos. Em Atos 1, 8, Jesus diz aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas." Na expressão recebereis poder está contida a dádiva do batismo no Espírito Santo. Apesar de não ser uma referência a esta, na expressão recebereis poder está contida a dádiva do batismo no Espírito Santo, apesar de não ser uma referência a esta. Diante deste fato, podemos apontar 2 aspectos importantes que nos ajudam a entender corretamente o propósito do batismo no Espírito Santo. Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo visa a capacitação do discípulo de Cristo. A primeira parte do versículo diz: "Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Atos 1, 8, parte A. Este é o aspecto pessoal e interno do propósito, capacitação individual prometida por Jesus aos discípulos. O batismo no Espírito Santo capacita o discípulo de Cristo, dá-lhe novas forças espirituais. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo visa a proclamação do Evangelho de Cristo. Na segunda parte de Atos 1, 8, lemos: E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o aspecto externo e abrangente do propósito. Aqui está a razão por que o discípulo de Cristo é capacitado. Ele recebe poder para testemunhar Cristo com toda a ousadia. Tempo para reflexão. O batismo no Espírito Santo aumenta a responsabilidade de uma pessoa com a pregação do Evangelho? Chegada. Os discípulos tinham expectativa de receber o batismo no Espírito Santo. Por isso, obedeceram ao Senhor, voltaram para Jerusalém e perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Atos 1, 14, parte A. Os 120 discípulos estavam louvando a Deus, durante o período que procedeu o dia de Pentecostes. Quem deseja o batismo no Espírito Santo deve também ter uma vida de constante oração. Deve orar perseverantemente nesse sentido.